Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horário você está ouvindo o nosso Spotify Corretor em Foco. Hoje estamos iniciando a terceira temporada do Corretor em Foco e nada menos que uma celebridade no Mato Grosso, direto de Cuiabá para o Rio Grande do Sul. A gente conseguiu, com muito esforço, trazer essa referência em Cuiabá aqui. Eu gostaria que ela falasse o nome completo dela e como é que ela veio parar na área de corretagem. Seja bem-vinda. Olá, gente, que privilégio e que diferença, né? De Cuiabá, aquele calorzinho maravilhoso, para esse frio que também tá uma delícia, né? Nossa, como tá tão bom. Eu tô só esperando a neve, gente. Quero muito uma neve. Cuiabá não tem, né? Mas eu conheço o Sul, só que poucas vezes eu vim para cá na época de frio. Então, cuiabano passa mais frio. Mas o que uma amizade não faz, né? O Marco convidou, a gente organizou e fizemos uma permuta, né? Nós viemos para cá do Mato Grosso e mês que vem ele tá indo para lá também, tá lá conosco, dar a graça da presença dele. Mato Grosso é uma terra muito próspera. E acredito que o Sul também, né, Marco? Pelo pouco que eu conheci hoje aqui andando com você, conheci condomínios maravilhosos. Sim. Só que nunca foi do meu coração ser corretora. Então, você perguntou agora aí, como é que você caiu na área de imóveis, né, no mercado imobiliário? Até ontem você não sabia que eu sou enfermeira, né? Então, a minha vida, a minha história é um pouco longa. Vamos lá. Não sou novinha, então Nós tem temos 45 história. minutos para saber. Então, vou contar rapidinho, para não demorar. Eu sou formada em pedagogia, mas só formou, não, exerci 12 anos. Comecei a dar aula com 17 anos em pedagogia. E como eu casei e o meu esposo, na época, ele era transferido a cada 4 anos, pensei, cara, e se eu não arrumar serviço de professora? Tem que arrumar uma outra área. Fiz enfermagem. Falei, saúde e educação, nunca vou ficar desempregada. Mas nunca me imaginei vendendo. Eu sempre vendia uma coisa ou outra, mas eu não via isso como uma fonte de vida, de renda para me manter. Não. Aquela coisa de quem cresceu, porque tudo na vida da gente é o quê? É o que a gente é criado, a mentalidade é criada em você. Então, a minha mentalidade era que eu tinha que ter um serviço fixo, fazer faculdade e, se possível, ser concursada. Fui concursada em 2 áreas, na saúde e na educação. Exonerei já 2 concursos, coisas que tanta gente estuda, faz cursinho para passar, exonerar concurso dói, hein? Mas, com o passar do tempo, eu vendi muita coisa, vendi Mary Kay. Mary Kay foi uma das coisas que me fez começar a pensar em viver de venda. Porque eu fazia a faculdade de enfermagem e achava que a área de venda podia me ajudar a manter. E eu comecei a vender uma coisa que eu gostava, que eu usava, que era Mary Kay. Eu não sei se é qualidade, é defeito, não consigo vender, oferecer o que eu não gosto. E como eu usava, Mary Kay era apaixonada por Mary Kay, ó, propaganda Mary Kay, viu? Mary Kay me patrocina. Então, assim, Mary Kay é muito bom, gente, eu amo o produto da Mary Kay e o custo-benefício dele compensa. Então... mas tu chegou a ter carro rosa? Não cheguei, mas sabe por quê? Em 3 meses, eu fiquei na Mary Kay 3 meses, assim, ativa. Daí começou a dar BO no casamento, porque eu vendia muito. A diretora nacional da época começou a ficar empolgada. Em 3 meses, eu já tinha 8 pessoas na minha escala de venda, né? Porque a gente acaba colocando pessoas, treinando e tal. Eu tinha reuniões quase todos os dias que as pessoas me convidavam e tal. Então, eu estava crescendo muito. Aí, resolvi frear, porque eu tinha filhos pequenos, por causa que o esposo não estava gostando, freiei. Enfim, quando eu mudei para Cuiabá de volta, eu estava com a minha 3ª filha e ela era pequenininha, ela tinha 1 ano e pouco. Como é o nome delas? Eduardo, eu tenho 3 filhos, né? O Eduardo tem 21 anos, a Anne Caroline tem 18 e a Isabela tem 13. Na época, a Isabela estava com 1 aninho e eu tinha acabado de fazer a faculdade de enfermagem, urgência e emergência de especialização. E aí, caí para a capital, onde tem muita mão de obra, então o salário é super baixo, né? Eu lembro que, na época, o secretário de saúde entrou em contato para assumir o box pronto-socorro de Cuiabá, assumir uma policlínica, mas o salário era tão baixo. E era, assim, o limite do que ele podia pagar. Não é que ele não quisesse pagar.
Daí o meu primo estava abrindo a terceira loja dele. E ele sabia que eu... Teu primo eu vou conhecer. Vai ele conhecer. honra, né? Você vai ver o império que ele construiu. Porque, assim, não foi do nada. Já tem quase 30 anos que ele foi construindo e foi trazendo autoridade para o nome dele. E hoje ele é uma potência. Então, com isso, fui trabalhar na terceira loja dele. E daí eu caí onde? Nas casas de alto padrão. Mas era para vender cortinas, papel de parede, porque eu já tinha sido convidada para vender imóveis, mas eu falei, não, imagina, eu vendo creminho é fácil, agora imóveis nunca nesse mundo. Gente, que bobeira. Imóvel é a única venda certa que você nunca vai ficar sem fazer, porque todo mundo precisa ou morar ou alugar, ou comprar ou alugar. Então, isso daí é uma coisa certa. Creme, às vezes a pessoa espera. Agora você não tem onde morar. Você vai fazer o quê? Você vai ter que alugar ou você vai ter que comprar. Então, e com isso eu comecei a vender cortina e tal. Quando eu comecei a fazer conta dos valores que as pessoas compravam de cortina, eu falei, poxa, se eu consigo vender isso, eu consigo vender um imóvel. Daí aquilo começou a alimentar a ideia de... E foi indo, fiquei lá acho que quase 3 anos. Resolvi. Nossa, 3 anos. Fiquei. Mas com a formiguinha ali, ó. Mas assim, começou a despertar isso, acho que no final do primeiro ano pro segundo. Aí foi onde eu comecei a trabalhar aquela ideia. Com filhos pequenos, eu pensei, eu faço meu horário. Ilusão, tá? Quando a gente sai para trabalhar por conta, a gente trabalha muito mais, mas muito mais mesmo. Muito Enfim. mais. Saí de lá em 2015. Esse ano faz 10 anos que eu sou corretora. Mas olha o que é interessante. Ainda tinha aquela duvidazinha, né? Sobre ser ou não ser corretora. Eu ganhava muito bem. Na época, eu era uma das vendedoras dele que mais vendia. Comecei a trabalhar por umas frentes que ele... Até então, ele já tinha mais de 20 anos de empresa. Ele nunca tinha trabalhado. Comecei a trabalhar com vendas para governo, licitações, venda direta. Eu amo venda. Então, daí eu fucei, achei que era uma área interessante e que não tinha tantos concorrentes, que fazia sentido. Então, eu ganhava muito bem, não tinha sentido eu sair dali. Mas eu queria algo diferente, algo que fosse meu, que eu pudesse falar assim, não, isso aqui é para os meus filhos e tal. E eu comecei a orar. E nisso, eu conversei com uma corretora e ela falou assim, faz o seguinte, manda, quando você tiver alguns clientes, manda que eu vou atendendo. E daí você, quando você se sentir segura, você sai e assume. Mandei 3 clientes para ela, mas tinha uma cliente que estava muito quente. Ela sabia até onde ela queria, ela tinha potencial. Eu falei, cara, vai ser essa cliente que vai comprar. Mas ela esfriou. E eu lembro que eu ia passar julho, nesse mesmo período, tem um evento lá nos Estados Unidos que tem a cada 5 anos. Então, quer dizer, já fazem 2 eventos atrás, né, que foi o que aconteceu. Eu ia para passar 25 dias lá. Daí eu peguei e pensei, cara, quando eu voltar, ou eu vou virar corretora ou eu vou tirar isso da cabeça. Aí eu fiz o quê? Eu peguei, orei e falei, Senhor, eu preciso de uma resposta. Então, eu vou fazer o seguinte, eu não quero ficar agoniada a viagem inteira, se vai ser corretora ou não, que é para ser o meu futuro, eu vou viajar. Se for para eu ser corretora, nessa primeira semana, a cliente tal... no apartamento, no prédio tal, só não coloquei o número do apartamento. Vai ter que fechar. Se for para virar corretora, se não for, tá tudo certo. Se ela não fechar, não servia nenhum dos outros 3, dos outros 2, só servia ela. Beleza, viajei. E eu tirei isso da cabeça, fui viajar. Viajei no domingo. Na quinta-feira, uma das vezes que a gente parou em algum lugar, eu liguei o celular, estava nos Estados Unidos. No que eu liguei o celular, tinha mensagem dessa corretora. Amiga, cadê você? A cliente tal, fechou no apartamento tal, no prédio tal. Comecei a chorar. Em vez de eu ficar feliz, eu fiquei triste. Falei, Jesus, agora eu tenho que virar corretora. Porque uma resposta mais clara do que essa, né? E aí que eu fiquei meio mal, porque eu nunca trabalhei em nenhuma imobiliária. Eu nunca trabalhei em nenhuma construtora. E aí você cai de paraquedas no mercado, que a gente sabe que tem muitos tubarões. O mercado tem muitos tubarões. Falei, vamos embora. E quando eu voltei, fui lá, que eu avisei meu primo que talvez eu saí e tal. Mas a gente nunca ficou brigado. Tanto é que, ano passado, teve o lançamento do condomínio Lago Divino, onde consegui fazer a parceria dele com o condomínio. E foi muito bom para ele, muito bom para mim, porque ele validou bastante isso, até porque ele me conhece. Então, o que eu falo, Marco, o mercado imobiliário é um mercado muito próspero, que abraça a gente, mas é um mercado onde
qualquer outra área, você tem que se qualificar. Você tem que buscar constantemente estar um passo à frente do que você já sabia. Porque quando você para, você nunca parou. Você andou para trás. Porque as coisas vão, né? André, nesse ponto aí, aproveitar o gancho. Tanto eu como você, a gente tem aí nos últimos um ano investido mais de 300 mil reais em clubes, em eventos. Tu está fazendo um dos maiores eventos, onde vai estar Augusto Braga, vai estar Gustavo Rangel, vai estar aquela menina Mariana Lima de Miami, onde tu está mostrando para o mercado uma nova era, né? E hoje o mercado ele está muito mais fácil no digital, mas nós que somos um pouco das antigas, eu sou mais antigo que você na profissão, e a gente tá evoluindo nessa parte digital, mas a gente está investindo pesado, né? E muitas vezes o corretor, ele faz uma venda milionária, ele já acha que sabe tudo e ele não investe, enquanto um médico está investindo. Eu comento até nos meus treinamentos que até um pedreiro investe mais do que um corretor, porque o alto padrão da construção muda todo ano. Então, o porcelanato muda todo ano. Então, o pedreiro ele tem que se antecipar, ele tem que estar aprendendo. Com certeza. E aí o corretor ele quer ficar anos e anos e anos atrás de uma mesa. Mas vamos lá. E como é que é o teu cotidiano? O que tu faz? Que hora tu acorda? Que hora tu levanta? O que tu come? Como é Pensa numa pessoa que não suporta a rotina, sou eu. A rotina me deixa depressiva. Nossa, terrível, né? Porque as pessoas têm que ter certinho uma rotina. Mas o que eu falo de rotina, assim... Ai, André, todo dia faz isso, todo dia faz aquilo. Não. Uma das coisas que eu tenho buscado, não é que falo, eu amo isso, mentira minha, é colocar a rotina de atividade física. E com isso daí mudou já muito minha vida. Não é por causa do físico, mas por causa da saúde mental e emocional. Jesus, como a gente precisa, principalmente nesse mercado de venda, porque a cabeça da gente, ela é o que manda em tudo. E se a gente não tá com a cabeça boa, pronto, não tem venda, não tem saúde pra nada, acabou tudo. Então isso daí eu tô me policiando, fazendo uma rotina, mas... Como eu falei, eu tenho 3 filhos. 2 moram comigo. Uma mora no internato, em Maringá. Então, eu falo 3, mas eu não tenho que cuidar de 3. Na verdade, eu não tenho mais que cuidar quase de ninguém, né? Que já estão grandinhos. Mas, assim, aquela coisa de acordar cedo, fazer atividade física, fazer a minha meditação. Porque nós somos um conjunto de coisas, né? Físico, emocional e espiritual. Então, fazer a minha meditação, fazer o emocional, ou devocional, que é a meditação, atividade física, alimentação. Estou buscando ter uma alimentação mais equilibrada, porque eu sou altamente acelerada, então daí quando tem tempo que tá tudo totalmente errado. Mas uma das coisas que eu amo fazer, que daí eu não vejo o tempo passar, é ficar respondendo meus clientes, é ficar buscando uma coisa diferente para apresentar, é poder gravar e é poder sentar e conversar com algum cliente. Então, isso daí é uma coisa que o dia passa e eu não vejo. Então, por isso que eu falo que eu não gosto de rotina, porque na nossa área tem como você viver sem rotina. Sim. Cada dia é uma novidade, com uma conversa, com uma negociação diferente, com um evento diferente, igual você está falando aí do evento. Esse evento vai marcar o mercado de Mato Grosso. Por causa de todos esses detalhes que você falou sobre qualificação, nós estamos levando para lá, que você também vai estar lá conosco presente, nós vamos estar levando o primeiro grande evento do mercado imobiliário, onde os corretores vão ver que eles são muito mais poderosos do que eles imaginam. E por quê? Porque com isso daí, a força do conhecimento, com a força da parceria, porque nós somos parceiros, nós não somos concorrentes, e a força de você amar o que você faz. Eu amo o que eu faço. Eu gosto de dinheiro, eu sempre falo, gente, falar que eu não gosto de dinheiro é mentira. Tanto é que as pessoas perguntam, você não sente saudade do hospital? Eu amo o hospital. Quando eu tô atendendo alguém, assim, sabe, aquela paz, aquela coisa de estar fazendo algo extraordinário, mas eu gosto de dinheiro. E a área da saúde, principalmente para enfermeira, ela é mais restrita. E nós, no mercado de venda, seja do que for, estou falando de imóveis, mas a venda. A venda em si. A venda é sem limites. Então, quando você foca, o céu é o limite para você. Então, por isso que eu falo que eu não tenho muita rotina. Porque tem vezes que eu estou muito de boa,
Tem vez que eu tô viajando, tô trabalhando. Tem vez que não. Tem vez que eu tô ali sentada, focada, igual. Entramos na contagem regressiva hoje do evento. Hoje vai ficar faltando 30 dias, né? Começa a contagem regressiva. Então, daqui pra frente, a Andréa vai ser uma loucura para poder chegar no dia do evento e entregar muito mais do que estão esperando. Mas falar que... eu já sei, gente, que o evento dela é um evento chique. Tá sendo cuidado aos mínimos detalhes. Ai, se Deus quiser, vai ser um sucesso. Porque eu acho assim, eu cresci na igreja, sabe? E nós fomos sempre ensinados a entregar mais do que as pessoas esperam da gente. Porque sempre o próximo, a pessoa que vai receber, é como se a gente estivesse entregando. Nós não somos imagem e semelhança de Deus, então o próximo pode ser a representação de Deus para você. E para Deus sempre a gente dá o melhor. Então, quando eu pego algo para fazer, sempre eu busco dar o meu melhor para nunca decepcionar a pessoa. É claro que às vezes a gente falha, mas eu sempre busco dar o meu melhor. E no evento, realmente, eu tô passando noites acordada. Às vezes eu vou dormir às 5, 6 horas da manhã, durmo 2 horas e bora atender. Pensando, virando, programando, fazendo uma coisa, fazendo outra, para durante o dia eu poder atender e tal. Então, eu tiro a noite, a hora que todo mundo dorme, acalmo. Mas eu tenho certeza que vai ser surpreendente o evento. Que bacana, tá. Mas vamos mais uma parte assim... da parte de corretora. Uma venda inesquecível que tu tenha feito. Pode ser por valor, pode ser por emocional, ou por tu ser emocional. Uma venda que tenha sido inesquecível nesses 10 anos de carreira de corretora. Tem algumas vendas que me marcaram. Mas uma das que me marcaram, acho que mais. Não é pelo valor dela. Mas foi porque, assim... Foi uma das minhas primeiras vendas de alto padrão. Porque assim, você vender um terreno de alto padrão, vender uma chacrinha, assim, mas na hora que você vende uma casa boa, e onde você atendeu uma família durante quase 2 meses, eles eram muito detalhistas. E eles tinham um bebezinho de 6 meses e uma criança de 3 anos. Quase todos os dias era para ver uma casa, outra no tempo que saía do serviço, que eles tinham empresa. E a gente ia. E a casa tinha algumas características específicas que eles queriam. Normal isso, super normal. Já tinha mostrado todas as casas que eu tinha. Já tinha feito parceria com outra corretora. Já tinha ido para outra corretora. E nada disso. Então, quando eu fui mostrar uma outra casa que a minha colega falou assim, não, nem mostra essa que não tem. Eu falei assim, mas tem alguma coisa que entra dentro do que ele está pedindo, né? Entra no que ele pede. Aí fui mostrar. Quando ele viu a casa... Ele nem, assim, saiu da casa. Ele deu uma volta na casa e ele começou a pular igual uma criança. O homem, coisa que geralmente a mulher fica assim, né? O homem pulava e falava, é essa casa. E abraçava a gente, abraçava as crianças, abraçava a esposa e beijava. Falava, gente, como que nós somos? Muitas vezes a gente quer agradar tanto que a gente limita. Então, nessa venda daí, eu vi que... A casa é importante, mas o mais importante é atender a expectativa exata do cliente. Então, isso aí me marcou no emocional. Mas uma coisa que me marcou muito no profissional como mulher, que eu vou te falar uma coisa, Marco, o mercado de venda para mulheres não é fácil, não. Nós mulheres somos muito rotuladas. Muito, não é pouco, não. Sim. A gente tem que saber lidar com muitas situações que os corretores homens não têm que saber lidar. Então, para nós, o mercado imobiliário feminino, você tem que ser elegante, feminina e, ao mesmo tempo, ter postura firme. Sem perder a essência. Porque se você pisar, é uma linha muito tênue, sabe? Sim. Se romper, você vai para outro extremo. Então, você tem que manter aquela linha em todos os sentidos. E nós tínhamos vendido um ágio. Eu e um outro primo meu que é corretor. O cliente era meu, o ágio era dele, ele me mandou... O meu cliente se interessou, beleza. O contrato já estava assinado, mas meu cliente é daqueles clientes investidores que ele faz o máximo possível parcelado, que daí vai fazendo um jogo, outro, beleza. E o cara aceitou, tudo certo. A hora que a gente foi no cartório só para o meu cliente assinar, porque o proprietário já tinha assinado. A gente estava sentado na mesa, nunca esqueci disso. E o proprietário que já tinha assinado chegou. E ele sentou bem do meu lado. Aí tava, a mesa era redonda, tava eu, meu cliente estava de frente, o proprietário, o meu primo e tinha mais uma pessoa lá, não lembro. Eu sei que era só homem, e só tinha eu. E daí o proprietário chegou e falou assim, é o seguinte, eu vim aqui
porque eu preciso desses 30 mil que você vai me dar para daqui 30 dias, que ele dá um cheque para daqui 30 dias para ele, que você me deu hoje, que eu tenho que passar para não sei quem hoje, esses 30 mil, e se você não der, para mim não serve a venda, eu vou declinar. Sabe aqueles desenhos de antigamente que a gente via com asinha voando? Eu vi minha comissão com asa indo embora. Aí eu ia ganhar 20 mil, era 20 mil meu, 20 mil do meu primo ali. Eu sabia que não era para agora também, era para 30 dias o meu 20 mil, mas eu ia pegar um cheque para 20 dias, para 30 dias e deixar guardado. Falei, cara, enquanto eles estavam falando, minha cabeça já estava ali na solução. Buscando resolver. Aí ele falava que não tinha como, porque ele não tinha feito acerto com ninguém, não tinha baixado o valor da aplicação e não sei o que. Daí eu olhei para ele e falei assim, você quer 30 mil hoje para você manter a negociação? Porque se ele me pagar os 30 mil hoje, tudo bem, senão não serve. Eu falei, mas se ele te pagar, a gente mantém das mesmas formas. Eu falei, então você vai me dar seu Pix, eu vou te fazer o pagamento dos 30 mil e a negociação segue. Só que em vez de você dar o cheque de 30 mil para ele, você vai passar para mim. Então ele olhou, como assim? Falei, eu vou te pagar. Só que você não vai pagar para ele, os 30 mil vai pagar para mim. Só isso, só essa diferença. Mas a negociação... Aí o meu primo até sendo, não, agora sai da mesa, porque ela é o mais macho da mesa. Tá? Mas foi o quê? Foi buscar resolver a dor do meu cliente. Não é porque eu queria me aparecer, de jeito nenhum. Eu só queria não perder meus 20 mil de comissão. Sim. E eu queria resolver a dor do meu cliente. Mas ali eu ganhei um cliente, porque o cliente me viu com outros olhos. Quando acabou, que todo mundo foi embora, assinou, fiz o Pix. Ele não acreditou muito em mim, acho que não, porque eu sou corretora, né? Ele falou assim, então tá, faz o Pix aí que a hora que você fizer eu assino. Já estava assinado, mas ele queria dar uma de que ele ia rasgar o contrato. Liguei pro meu gerente, falei com o gerente, porque naquela semana também eu tinha recebido um honorário de uma outra venda, então... Sim, tava grandona. Eu tava garantida, né? Não tava colocando para trucar ali. Aí paguei ele, fiz o Pix, tá, beleza. Quando saímos dali, todo mundo saiu, cada um com seu contrato, beleza. Isso foi em 2019. Quando saímos dali, o cliente me chamou e falou assim, cara, eu nunca esperei isso, nunca vi isso. Quero uma casa agora de uns 2,5 milhões. Por quê? Lá em Cuiabá não existe casa de 100 milhões. Lá em Cuiabá, essas casas que vocês têm aqui, está começando a existir com os condomínios mais modernos que está lançando. Quando fala de alto padrão lá, o valor assim normal são 5 milhões, 6 milhões, 4 milhões. Isso foi antes da pandemia. Então, uma casa de 2,5 milhões antes da pandemia, hoje vai estar em torno de uns 4,5, 4 milhões. Sim. Eu falei, tá, então se você quer uma casa desse, me coloca tudo na mesa, como é que você vai pagar, para eu entender. Aí ele falou, eu fiz uma venda, peguei cheque particular. No outro mês, ele comprou uma casa comigo com 2,4 milhões, sem pôr nada de dinheiro. Ele só trocou os cheques que ele tinha recebido. Aí a única coisa que o dono da casa exigiu foi dividir metade dos honorários e à vista, porque achei bem íntegro também do outro. Ele respeita muito o corretor, não pediu desconto, só pediu para dividir isso. Mas como você fez isso, André? Ele me perguntou também depois que assinou o contrato. Falei, eu só sabia o que você ia colocar. E daí eu tive que chegar em quem fazia sentido servir aquilo. E esse cliente até hoje é meu cliente. Até hoje ele constrói, ele compra, ele vende. Em 2024, 23, ele comprou 3 casas, uma em cada mês comigo. 2 milhões, 2,5 milhões, 3 milhões. Em março desse ano eu vendi uma casa dele de 4,5 milhões. Então eu fidelizei, mas por quê? Ele criou confiança. Eu acredito que nosso mercado, o que vende não é o metro quadrado. O que vende é o nosso nome, a nossa credibilidade, sim, o nosso caráter. Então, quando seja o comprador ou seja o vendedor, sente em você que você tem nele algo muito mais do que cifras, porque ninguém gosta de ser cifras. Você sim, só quer vender para ganhar honorário, ele cria um carinho diferente por você. Eu tenho muitos clientes assim. Tu sabe que eu tirei um sabático que ficou 3 anos, né? Muita gente sabe. Eu fiz uma volta ao mundo, depois fiz o caminho de Santiago, depois fiz uma parte do Everest, algumas montanhas no Himalaia. E nesses 3 anos eu juntei 718 mil reais em comissão. Estava trabalhando solo, né? Corretor autônomo. E por telefone, por indicação, porque confiança. Sim, é o que tu falou, confiança. É o teu nome. Confiança. Eu vi hoje onde a gente chega e a gente sente quando é só para agradar, né? Não é para agradar, é porque realmente as pessoas gostam de você. É porque realmente confiam em você. Por isso que o jeito que eles falam
transmite. A gente às vezes fala com a boca uma coisa e com os olhos outros, né? Não é a mesma coisa que você fala com a boca e com os olhos. A gente que é vendedor, a gente tem que ter uma noção disso tudo, né? E a gente viu hoje, onde a gente passou com você, eles falam com os olhos também, não é só com a boca. Então é de verdade. Mas por quê? Porque foi uma construção. Você tem quantos anos já no mercado imobiliário? 32 anos. Um pouquinho mais que eu, né? Um pouquinho. Os cabelos brancos. Mas me diz uma coisa, André, tu já pensou em desistir? Ai, eu vou te falar. Por vezes, eu pensei em... Eu tinha vergonha de falar que eu sou corretora. Corretora, essa palavra. Sério? Devido a esse tabu do mercado com a mulher vendedora. Então, eu ficava assim, cara, mas só que isso tudo é mentalidade. Porque A e B não tem nada a ver sobre você. Você, cada ser humano é individual, cada ser humano constrói ou destrói a sua história. E eu resolvi construir a minha história. E com isso, hoje eu tenho o maior orgulho de falar que eu sou corretora. Hoje eu tenho o maior orgulho de realizações. Minha felicidade maior é quando alguém fala assim, quer uma corretora boa? Andréia. Nossa, não existe corretora que faz o corre com a Andréia. Por causa disso, porque eu amo hoje ser corretora. Mas, Andréia, muitos telespectadores ou ouvintes não têm noção. Você hoje é uma referência Brasil, referência no Mato Grosso. Eu te conheci no prêmio Checkmate, que é um prêmio nível Brasil, onde estão os melhores corretores do Brasil. A gente participou de outros eventos, a gente está em 2 clubes. Tu está hoje no Clube da Trinca, um dos principais clubes, que é Acessos, né? O que que tu fala um pouco da Trinca, fala um pouco desses investimentos que tu tem feito, porque tu está sendo uma corretora um pouco fora da curva, que normalmente as corretoras mulheres, elas não encaram a profissão como você está encarando. Fala um pouco dessa tua parte empreendedora e empresária, porque é muito mais do que uma corretora, por isso que tu tem hoje um nível nacional, né? Tem a minha prima que é irmã desse Fernando, que é o Fernando Pérez, né? Eles trabalham junto, eu falo que eles são um pink e o cérebro. Ela fala para mim assim, você não é uma corretora, você é uma gestora de negócios. Por quê? Eu vejo a tua dor, não é só no mercado imobiliário para comprar um imóvel. Eu te dou toda uma assessoria quando você compra um imóvel e com isso eu abro muito o meu leque com as parcerias e facilita para você. Então, o nome vai fortalecendo. Só que para eu fazer tudo isso, eu tenho que ter conteúdo. Eu tenho que entender do que eu estou fazendo. Eu tenho que entender de verdade o mercado imobiliário. Eu tenho que entender de verdade onde eu estou, onde eu estou inserida, qual que é o mercado, o cenário do mercado imobiliário hoje no Mato Grosso, qual é o cenário do mercado imobiliário hoje no Brasil. Por quê? Para poder transmitir verdade, para transmitir verdades que vendem, porque o que vende são as verdades. Então, assim, o jogo não é baixo, Marco. Você, como homem, sabe que não é baixo. Imagina eu como mulher, né? Porque, teoricamente, nós somos frágeis, mas põe na sua cabeça, corretora mulher, nós somos muito fortes, mas muito fortes. Tanto é que se dependessem dos homens para ser trabalhadores, pai, mãe, tudo, poucos dariam conta. E nós mulheres, não é que a gente quer fazer tudo sozinha, mas a gente dá conta, você sabe. André, até eu vou mais longe, como eu palestro e ensino grupos, a mulher ela tem uma visão maior, ela consegue enxergar, ela consegue entrar numa residência e ela consegue imaginar os móveis, ela consegue imaginar onde fica melhor o móvel ou qual tipo de papel de parede, enquanto o homem, ele não tem essa visão. Ele não tem esse toque. Você acredita que eu já fiz vendas por isso? Por dar esses toques na hora que... E tava com o casal, né? E daí eu dei o toque pra esposa. Falei, olha, nesse ambiente você vai colocar um espelho assim, tal iluminação, não sei o quê, tal cortina. Porque eu trabalhei também na decoração, né? Então, se precisar, eu te vendo o terreno, entrego a chave na mão, decoradinho. A mulher comprou o imóvel imaginando aquilo e depois que ela comprou, ela falou assim, agora você só me fala onde vai, porque não sai da minha cabeça aquilo que você falou. Então, as palavras são fortes, né? Ainda mais quando você vende verdades. Aí é mais fácil. E esse ano, eu resolvi fazer diferente, resolvi investir pesado, como você está falando, investir alto, com os melhores, assim como você está fazendo. Mas por quê, Marco? Eu estou num estado que é muito rico, que é o Mato Grosso. Você sabe que o PIB do Mato Grosso é muito alto. Eu acho que o Vitor, que foi o 14º corretor do mundo, eu acho que ele é, né? Eu acho que ele é do Mato Grosso. Ele é do Mato Grosso, é de Rondonópolis. E o que acontece? Poucos
poucos se destacam no Mato Grosso para trazer qualidade, para trazer evento. Então, quando você fala de corretores, assim, não tem, assim, tantos nomes fortes. Aí eu falei, gente, bora fazer nome no Mato Grosso? Eu tenho conhecimento, eu tenho conhecidos, eu tenho todas as ferramentas possíveis e cabíveis, só preciso o quê? Eu me capacitar mais e estar no lugar certo com as pessoas certas. É isso. E comecei a buscar. E Deus é muito bom comigo. E tu acha que está dando resultado? Tá. Gente, não tem como errar. Não tem erro. Tudo na vida são escolhas. Você tem só que saber o que você quer na sua vida. Você quer chegar onde? Mas para isso, com quem? Com quem você quer chegar? Então, hoje, uma das minhas metas é sempre saber quando e com quem. Não importa. Você é a média das 5 pessoas que você se relaciona, né? Eu não tenho dúvida disso. Eu não tenho dúvida. Não é por causa que você vai tomar posse de algo dela. Não. Você toma posse e você oferece também o que você tem. Então, você tem que ter também. Porque senão as pessoas não vão querer... senão as pessoas não vão querer estar próximas a você. Então, até por eu ter feito essas faculdades, eu estou na 3ª agora, estou fazendo direitos. Então, tudo isso daí, e você está o tempo inteiro buscando crescer, tal, lendo, participando de cursos. Isso daí traz conhecimento para você de forma que você se torna interessante e não interesseira. E isso daí te traz clientes automático. É automático. Você tem que só escolher o que você quer para sua vida. Eu quero ganhar uma comissão e viver daquilo até acabar e depois e correr atrás da outra. Beleza, não é que tá errado. Cada um é cada um. Eu, André, quando eu fecho um negócio, eu não recebi aquela comissão ainda, eu já tô pensando no outro negócio que tá amarrado para fechar. Se eu sair dali com aquele negócio fechado, eu não tô saindo dali e já, não vou trabalhar um mês, porque tem negócios que os honorários dá para você ficar alguns meses parado. Sim. Mas não, você já começa a trabalhar outro e assim vai. Mas isso daí é meu perfil, porque eu adoro desafios. E quando eu concluo um desafio, nossa, quando vem alguém para mim e fala assim, André, eu quero um negócio igual você fez pro fulano, porque ele me indicou e falou do negócio que você fez. Cara, aquilo dali não é que é melhor, né? Do que um cheque. Mas é igual se fosse um cheque de 1 milhão, assim. Que te dá... Falo, Senhor, tá fazendo sentido. Vale a pena. Mas isso, sabe o que é, Marco? É você dar o melhor que você tem na negociação que você tá. É você amar o que você faz. Para mim, não existe mesmo no mundo nada que traga mais resultado do que você amar o que você faz, sem ser apenas por interesse, que o interesse não te ajuda a chegar mais longe do que você achava ou que você algum dia pensou chegar. O pessoal fala muito hoje, a palavra networking tá na moda. Eu já faço networking há 30 anos e o que eu menos tento é vender. E eu continuo em alguns grupos, algumas mentorias, continuo num círculo de clientes onde eu tiro, digamos assim, vantagens profissionais. Não é que eu me relaciono bem com essas pessoas e no momento certo eles me procuram. E é como tu falou, tu tem que ser interessante. Não interesseiro. Porque se tu for aproveitar da sua relação de network para tirar vantagem, isso aí tu vai tirar vantagem por um tempo e depois não vai dar certo. Então, o network verdadeiro é quando você consegue entregar algo para outra pessoa e essa outra pessoa para ti é uma troca e os dois crescerem junto, os dois chegarem a objetivos juntos. Mas tu tá de parabéns por ser mulher, de parabéns pelas tuas atitudes, de parabéns pelo teu crescimento, que é nível Brasil, né? Tá fazendo um evento gigante lá. E me fala um pouco agora da tua família. Minha família é meu tudo, já emociona. Desde criança eu sempre sonhei em ser mãe. E na verdade acho que como a gente assiste muito filme americano, né, tem muitos filhos. Eu queria 6, pouco, né? Eu queria 6. Mas eu cresci num lar onde nós somos em 3. Então tipo assim, 3 eu me contento. Quando eu tive a segunda, eu não pretendia ter mais uma. Mas eu sabia e me mandou a minha terceira, a Isabela, que é meu grudezinho. Então, assim, eu sou divorciada já há um tempo e
Eles têm pai vivo, sim, mas eu falo que eles são meus, porque eles moram comigo e qualquer coisa que eu faço, eu busco fazer sempre pensando neles, em dar para eles a alegria de me ter como mãe, porque você já pensou em você pisar na bola e teus filhos ter vergonha de você ser pai deles? Então, eu penso muito nisso, sabe? Então, acho que a minha motivação diária hoje não são meus honorários, são os meus filhos. Você como pai entende disso, sabe? Como que é isso, né? Eu fui pai e mãe, né? Eu tive, não sei se foi o azar, eu acho que foi o privilégio de ser pai e mãe dos meus filhos. E não é fácil, né, meu amigo? Não é fácil. O pai deles é vivo, mas eu também sou mãe e pai. E para a mulher é muito mais difícil, sabe, Marco? Mas são crianças, você está conhecendo eles, né? Você vê, eles são profissionais. O meu mais velho está começando comigo no mercado imobiliário. Em um mês já fez uma locação e está na segunda venda. Então, para um mês, ele tá... Tem hora que ele fica meio bravo comigo. Você nem tá pagando mentoria, eu tô te mentoreando. Você aproveita que você tá indo bem demais. Então, assim, quero muito que eles cresçam, que eles se tornem donos do próprio destino, mas a base deles eu busquei dar o melhor. Só que eu nunca fui aquela mãe que não trabalhou para poder cuidar de filho. Admiro muito as que são assim, mas eu sou uma pessoa muito elétrica e ficar parada acaba que eu não conseguia. Então, eu sempre trabalhei e cuidei deles e é uma forma que eu acho de poder dar para eles. Hoje, como eu sou sozinha, ninguém me ajuda com os custos dele de manutenção, porque não é custo baixo dos filhos, eu busco dar o melhor. Tanto é que o Eduardo acabou de virar corretor e ele já está comigo no Trinca. Mas por quê? Porque eu tenho certeza que lá é o melhor lugar para ele começar a vida dele de corretor. E se ele começar por lá, e ainda eu estando por perto para poder ajudar ele, ele vai estourar. Ele vai entender certinho o que é vender, ele vai entender certinho as formas de vender e ele vai estar onde? No que a gente falou agorinha, próximo dos melhores. E com isso não tem erro de resultado. A gente tem que estar próximo dos melhores. Então, por isso que o Eduardo está junto comigo no Trinca. O Eduardo começou né, junto conosco lá, ele vai estar no evento, tudo certinho. A Anne, que é a do meio, está fazendo psicologia. O Eduardo termina esse ano contábeis. A Anne começou psicologia e a Isabela está no 8º ano. Então, quer dizer, já estão bem adiantadinhos, tudo começando a voar, bem bonitinho. E só o Eduardo agora que resolveu ser corretor. Mas vai que? Eu falei para a Anne, você vai estudar então psicologia? Tá bom. Futuramente você vai vir para nós para trabalhar com os nossos funcionários, a área da saúde emocional. Isso daí não é muito bom, né? Trabalhar em empresa de família, não sei. Vamos ver. Mas, não, mas ele tem um grande exemplo, né? Tu tem um grande exemplo. É só ele seguir teus caminhos. O Eduardo tá indo longe. Vai dar certo. Vamos ver a Anne. A Isabela hoje apresentou, eu gravando, ela apresentou o imóvel lá na casa que nós somos, coisa mais bonitinha. Já até me empolguei. Falei, vai que, Isabela, você vira uma corretora também. Porque não tem melhor coisa para aprender do que exemplo. As palavras falam. O exemplo ensina. Sim, ensina de verdade. Então... E qual é teus projetos futuros? Quero expandir. Quero expandir porque uma das coisas que eu aprendi foi... Quando a gente para de contribuir com o mundo, a gente para de receber também. Então, quando a gente expande, a gente ensina a outros, a gente está contribuindo. E o ensinar que você vai fazer A ou B, não é para você ganhar dinheiro, para você ficar rico disso. Não, você tem que ganhar dinheiro, porque você vive disso. Mas você tem que contribuir de forma significativa, porque você ama o que você faz e você sabe que isso daí você está abençoando outras vidas. Então, agora no evento, nós vamos ter o primeiro grande evento do Mato Grosso, da área de vendas, principalmente para corretores. Vou ter o lançamento da minha mentoria, vou ter lançamento de livro e, se tudo der certo, a gente já lança o próximo evento do ano que vem no Mato Grosso. Então, já estou costurando para a gente poder lançar no evento, o evento 2026. Sim, tem um ditado que te dizia, agora não dá, né? Que foguete não tem remo, agora tem. Agora tem! O Elon Musk até com isso acabou, ele colocou ré no foguete, acabou com esse ditado. Acabou com o nosso ditado. Mas que bom que tu tá nessa crescente, assim. E me diz uma coisa, como é que funciona o teu network lá?
Porque Cuiabá é uma cidade atípica, né? Porque pelo que eu não conheço ainda, apesar de conhecer uma boa parte do Brasil, não se fala que ela é uma cidade tradicional, igual outras capitais, né? Ela vive muito o grande dinheiro vem dos interiores, né? Que é dos fazendeiros, é das pessoas que estão mais longe da própria capital. A capital tem um pulmão grande, mas o dinheiro maior tá em volta, digamos assim. Como é que tu tem acesso a essas pessoas? Como é que tu consegue? Aqui tem a Açúcar União? Acho que não, né? Açúcar União, acho que é só lá, né? Tem. Tem? Tem, claro que tem. Então, eu sempre falo para os corretores, gente, união não faz só açúcar, união faz dinheiro também. É um ditado que eu uso muito. União não faz só açúcar, união faz dinheiro. Eu faço muita parceria, Marco, mas parceria que fazem sentido. Igual Sinop. Sinop é a capital do agro. Sinop, o dinheiro tá para aquela região. Sinop, Sorriso, Lucas, tanto é que você teve com Aragão aqui, né? Lucas, Mutum. Eu vou muito para aquela região, mas eu nunca vou do nada. Eu vou com algum propósito. Ontem eu tive mensagem de um dono de uma das maiores imobiliárias, até esqueci isso, agora que eu já estava quase dormindo, a hora que eu li nem respondi. Ele pegou e falou assim: vou em Cuiabá para fazer não lancei o curso, tá? Vou em Cuiabá para fazer um curso com você, porque cada vez estou aprendendo mais de te assistir. Eu fico muito feliz, porque eu só sou eu ali, você assiste, você vê, não faço nada demais. Mas o que acontece? Você fazer parceria, ele já me ofereceu, se eu fosse morar em Sinop para trabalhar, eu falei, olha, eu agradeço, mas eu não vou morar aí, mas faço parceria. Então, essas parcerias faz sentido. Dando tudo certo, estamos levando um hotel para Sinop, mas não é sozinha. Por quê? Eu estou levando hotel, o parceiro tem um terreno que faz muito sentido, ele quer um hotel. Então, essas parcerias fazem sentido. A minha parceria nunca vai ser ir para Sinop, Sorriso, ir atrás dos clientes. Não, eu não estou lá. Eu tenho que ser amiga, parceira dos corretores. Eles me procuram. Hoje, acho que você ouviu falando sobre um apartamento, de uma casa que eu estou negociando. A casa é em Sinop, o apartamento é lá no Brasil Beach, onde eu moro. Mas um corretor que me procurou para fazer essa negociação, se eu sabia de alguém e tal, e fiz essa negociação. Então, são os corretores que me procuram, porque você tem que ser honesta, íntegra e mostrar que você tem algo a oferecer. No caso, trabalho, né? E com isso, um corretor acaba falando quando precisa do interior. Eu fiz com aquela corretora, gente boa, fez negociação certinha, sempre tem produto e tal. E isso traz negociações. Então, o interior nosso do Mato Grosso tem muito dinheiro. Muito dinheiro. Capital tem também, tá? Capital estou atendendo muito incorporadores. Mato Grosso está recebendo muitos incorporadores, principalmente aqui da região do sul. Só de Curitiba, estou atendendo 3 ou 2 incorporadores de Curitiba, Maringá, tem de Paranavaí, São Paulo. Então, estamos recebendo muitos incorporadores lá na região. Então, isso é o que eu mais tenho atendido na capital, fora imóveis, né? Agora, no interior, é muita parceria. E quando eu preciso para algum cliente meu de fazenda, coisas assim que eles têm na região, se eu não tiver em mãos, eu sei até o parceiro que eu vou procurar no interior. Então, é bom para todos os lados. Só que uma coisa eu falo isso para todo mundo. Tem gente que faz parceria, fica preocupado. Será que vai me pagar? Não vai passar a perna? Graças a Deus não tenho esse medo. Não que eu não precise de dinheiro, todos nós precisamos. Mas por quê? Primeiro que eu sinto que eu sou muito abençoada, mas muito cuidada por Deus, muito. Já tentaram me passar a perna várias vezes, só que do nada acontece alguma coisa e eu vou descobrir depois. Então, eu sinto que Deus me blinda, me cuida. Mas é porque eu também busco não fazer o que eu não quero que faça comigo. Tipo, eu fiz a negociação, já estou com acesso ao cliente, vou passar a negociação de forma que o corretor que me passou não receba. Tá louco? Não. Honorário acaba, gente. Sim. E a sua reputação? Sim, não pode, certeza. Imagina. Com certeza. Então, isso daí é o que eu mais trabalho de parceria, que é o que traz dinheiro para mim. É isso aí, que conteúdo, hein? Tá chegando no nosso final, nosso podcast passou muito rápido, muito rápido. Eu queria que tu deixasse um recado para aquele corretor que está iniciando e que muitas vezes pensa em desistir da profissão. O que tu pode dizer para ele? Vou falar para você, então, olhando para você agora, corretor.
Foca. Assim como o Marco trouxe, tá trazendo, né, Marco? Quantos episódios já? É a terceira temporada? Terceira temporada, 71 episódios. Tem muita informação, hein? Se você quer ser corretor, um corretor de destaque, você nem precisa de muita coisa se você não está podendo investir agora. Só de você pegar todos esses episódios, essas temporadas que já foram feitas, você assistir, você se treinar, você vai se capacitar, porque cada episódio você vai ter informações diferentes. Você precisa ter foco, ter determinação, persistência, mas acima de tudo, você tem que amar o que você faz. Porque quando você ama o que você faz, não vai ser o primeiro desafio, a primeira dificuldade que você vai desistir. Você vai cada dia querer entregar mais, você vai cada dia querer entregar melhor, você vai cada dia buscar mais e melhor. Então, isso vai fazer parte de você, porque o mesmo não vai mais fazer sentido. Jogar baixo não pode fazer parte de você. Jogar alto é o teu número. Então, foca, esteja próximo, no meio dos melhores. Que ditado, que exemplo, Andréia. É Andréia ou Andréa? Andréia. Quero agradecer de coração por ter vindo de tão longe. Tu sabe que eu e tu, a gente vive brigando, assim, brincando. A gente briga se amando, porque eu tenho um carinho muito grande por você. Agora pela Jéssica que eu conheci. Nossa, que pessoa maravilhosa. Graças a Deus, a nossa patrocinadora do podcast. Aproveitando, quero agradecer ao Amalfi, o Brisas, a Jéssica Martins, Direito Imobiliário, a Bajec, no Cédio Espaço, a Gisele Soares, nossa profissional, a fotógrafa profissional aqui do nosso litoral, a PES e a Ox. Agradeço a todo mundo que ficou até o final aí e deixo o último minuto para se despedir aí e deixar um recado para sua família. Minha família, meu porto seguro. Obrigada por confiar, obrigada por acreditar, obrigada por estar ali. Muitas vezes nem querendo apoiar, mas apoiando, porque sabia que fazia sentido para mim. E quero falar com você que tem alguém na família que está começando, apoia. Seja ali o porto seguro dele, porque tem momentos que ele vai estar muito forte, tem momento que vai estar muito fraquinho, mas vai precisar de você. E para você que segue o Marco, vai lá, segue a gente também. Entra no nosso podcast é Chave Virada, porque essa profissão muda vidas. Então, nós estamos levando empresários lá que são da profissão de venda, não são corretores, são da profissão de vendas, que já mudaram a sua vida em algum momento e vai mudar a sua também com as histórias dele. Segue, curte, compartilha. O do Marco e o nosso também. É isso aí. Agradeço quem ficou até o final do episódio. Até a próxima. Valeu. Beijos.